Olá, amigos do Sport Center, algumas boas informações nesta quinta-feira no São Paulo, vindas do departamento médico. O Oscar, que vai completar no domingo 6 semanas da sua lesão nas vértebras, já fez um trabalho no gramado. Corridas ao redor dos campos do CT sob supervisão da fisioterapia. Daqui a 2 semanas e meia, quando completar 8 semanas da lesão, ele faz um novo exame e aí haverá mais precisão quanto ao seu retorno. O Wendel, que também se machucou após o Mundial de Clubes, está liberado pelo departamento médico e viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro neste sábado às 9 da noite. Ele pode ser o substituto de Enzo Dias, que está suspenso. Patrick Lanza é a outra opção. André Silva ainda não definiu com a comissão médica do São Paulo se vai tentar o tratamento convencional para a lesão que teve no posterior do joelho direito ou se vai acatar a sugestão do Dr. Moisés Cohen e passar por uma cirurgia. Se passar por uma cirurgia, o tempo de recuperação vai de 10 a 12 meses. Por isso o atleta está meio reticente, está tentando convencer os médicos a realizar o tratamento convencional, que pode não dar certo e a cirurgia ter que acontecer da mesma forma. Para o lugar de André Silva, São Paulo está negociando a tentativa de trazer o atacante Marcelo Rian. Ele está no Tóquio UFC, foi para o Japão em 2022. Passou pela base do Confiança, do Bahia, se destacou no time de Salvador e foi vendido ao futebol japonês. O São Paulo tenta que o jogador venha por empréstimo até o final do ano, com opção de compra a partir de 2026. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Valeu, Edu Afonso. Muito obrigada, então, pelas informações. Sem o Oscar voltando, pelo menos é uma perspectiva, mas é complicado o departamento médico e como isso dificulta muito a vida do Crespo. Eu acho que até, inclusive, na hora que a gente fizer qualquer tipo de juízo de valor sobre o trabalho do Crespo, precisa considerar as dificuldades, né? O Eduardo Afonso citou 8 jogadores sem condições de jogo, mais da metade em condições normais de temperatura e pressão, ela é composta por titulares, né, no chamado São Paulo ideal, embora a gente não saiba exatamente quais são as ideias do Crespo quando tiver todo mundo, ele não teve em nenhum momento todo mundo à disposição. São Paulo tem muita gente de qualidade técnica do meio para frente, eu acho que é impossível você colocar ao mesmo tempo Lucas Moura, Luciano, Oscar, Ferreirinha, todo mundo jogando ao mesmo tempo, acho que isso não vai acontecer na jurisdição do Crespo, a não ser em algumas partidas em especial, por uma necessidade, uma circunstância. Apesar disso, é muita gente boa fora e aí é preciso considerar isso quando for feita alguma crítica à performance de São Paulo, embora o Crespo tenha muito mais boas atuações do que mais atuações desde que reassumiu o comando do São Paulo. E sobre o André Silva, eu tenho visto na internet muita gente opinando, sabe, palpitando. Ah, não, espera logo. Ah, não, espera. Com a sua faculdade de medicina ali em dia. Gente, pelo amor de Deus, se os médicos, os estudiosos dizem que é uma cirurgia facultativa, ele precisa conversar com os médicos do São Paulo e tomar uma decisão. E qualquer que seja a decisão que ele tomar, ela tem que ser respeitada, é constitucional. Ninguém tem o direito de se meter na cirurgia alheia, né? Pois é. E agora, claro que vai ser uma conversa, ele precisa. E é claro que, qual é a tendência do jogador? Não, vamos esperar, dá pra melhorar. É claro que ele vai ficar pensando e tentando... dá uma tristeza, né? E é claro que ele vai pensando que o tratamento convencional, ele vai... vamos fazer uma coisa conservadora aqui, não precisa ir pra cirurgia. A ideia é essa, se vai pra uma cirurgia, demora muito mais a recuperação de 6, 7 meses. Bom, veremos os próximos dias, mas é claro que os médicos do São Paulo, junto com o André Silva, eles vão tomar a melhor decisão para o jogador e também para o clube. Exato. Thiago Dora, esse jogador do Japão vem, o que acham dele? É um jovem, não sei, o que você acha dele? Eu gosto, acho uma boa opção, acho pouco provável que venha agora, porque acho que é diferente do Marcos Leonardo, descobriram um cara do Japão. O scout do São Paulo é bom, aliás, viu? Mas o jeito que... Quando vaza uma informação dessa de scout, jogador que não tem ligação alguma com o clube, aí é o efeito que o Tironi falou, tem esse cara aí, o São Paulo tá oferecendo 3, ele tá vindo pro Brasil, o cara é bom, eu ofereço 5. É o que deve acontecer, né? Agora, né, eu imagino que seja difícil. Eu acho uma boa opção, não é nada... E é a opção, aí que tá, mais afeitio do que o Crespo entende por futebol. Não é que ele não gosta do Dineno, é que o Dineno já é um jogador acima de 30 e que é mais lento. Ele gosta de jogadores, o Crespo, mais rápidos, mais fortes,
mais versáteis. É o caso, não do Dineno, então, e sim do Marcelo Rian, né? Então é um jogador que é assim, vamos lá, como é que funciona o scout? Galera, estamos com um problemaço, precisamos de um atacante com essas características, aí chama o técnico, mais rápido, forte, menos de 30 anos, que tenha possibilidade de negociação e tenha um valor de mercado próximo ao que a gente pode pagar. E aí você vai filtrando os caras. É assim que você chega ao Marcelo Rian. Agora, o Marcos Leonardo não precisa de scout, né? É o artilheiro do Mundial de Clube. Então, essa é uma coisa diferente. Tem lá o Marcos Leonardo. Porque, assim, o que o Petros fez, eu não estou condenando. O que o Petros fez foi: porra, o cara não vai ser inscrito aqui na Liga Árabe. Ele vai para algum lugar. Eu entendi o Petros. Uhum. Vamos ver se dá para viabilizar essa coisa. Mas aí depende muito do jogador e não exatamente do scout ou das possibilidades. Dê o seu palpite na KTO, hein? Use esse QR Code que tá na tela, usa o link que tá na descrição. Dê lá o seu palpite, vai ter palpite de São Paulo e Cruzeiro. Dê o seu palpite também, Cruzeiro e São Paulo. Alisson Lemos, Tiras, o Flamengo teve o Profut e a maioria das dívidas eram públicas, além de arrecadar mais. Palmeiras teve o Paulo Nobre, estão vendendo um cavalo de Troia a nós, que é questão de pagamento de dívidas. Para mim está claríssimo que o cenário que o Flamengo encontrou lá atrás e que o Palmeiras encontrou lá atrás é bem diferente desse cenário agora, que é muito mais complexo. A gente fala, não, mas agora tem muito mais dinheiro na circulação, tem muito mais grana em jogo, mas é muito mais difícil agora. Por ter muito mais grana, os times estão mais fortes, você tem 2 times super destacados aí, ganhando muita grana, outros times endividados, mas arrecadando bastante, e o São Paulo não está conseguindo chegar nisso aí. Mas eu acho que tem que dar um jeito de pagar a dívida, não dá para viver nesse mundo. Douglas Reis, Casares deveria servir ao São Paulo, mas está se servindo do clube. O uso pessoal indevido do cargo é evidente. Melhor ser SAF do que refém desse bando, diz aqui o Douglas. Luiz Guilherme, prezados, eu não confio em absolutamente mais nada do que o Casares e turma fazem. Estou quase preferindo que vire SAF e essa Galápagos administre. Bom, a Galápagos entrou na parada aí da base. Mas você vê... Estão falando que tem entrevista na TNT com o Marinakis, que era o cara. O Marinakis era o cara, né? Fala. Eu passei até para você, texto do Marcelo Beckler, o post no Twitter da TNT, a gente pode mostrar um trechinho. A questão é a seguinte, meus caros, esse raciocínio do companheiro, ele é o mais traiçoeiro. Normalmente, isso aconteceu no Fortaleza de uma outra forma, mas aconteceu muito no Atlético e em outros clubes. Quem está no poder vai dilacerando tanto a forma de comando que ele quase que implica numa mudança societária, numa SAF ou numa parceria de base em que, claro, a pessoa continua envolvida. Pode ser os Menins, pode ser o Mário Bittencourt, que pode fazer no Fluminense, pode ser o que o Casares esteja planejando, né? Com essa parceria e tudo mais. Porque aqui que a gente tem visto no futebol, devia ser uma cláusula, para mim, definitiva de todas as SAFs. O atual mandatário do clube, que está vendendo o clube, por exemplo, não pode fazer parte do board por pelo menos X anos. Deveria ter uma trava óbvia para o cara não se beneficiar da mudança de... O Casares já se beneficiou uma vez da mudança de estatuto do São Paulo, certo? Ele se tornou presidente pela segunda vez e não tinha reeleição. Ele já se beneficiou uma vez. Ele não pode, com parceria com a Galápagos, com o SAF, que eu não sei quem, ser beneficiado de novo disso, né? Sim. Vamos combinar, né? Também é possível que ele faça alguma manobra para voltar em 2030, ano do centenário do São Paulo, em que ele fala tanto sobre isso, né? Sim, com relação ao grego, o Marinakis, ele deu entrevista para o Marcelo Beckler lá da TNT. Eu tô com receio de colocar aqui a gente ser derrubado, porque é uma TV, pode ter um vídeo lá e a gente pode ter problemas com isso. Mas eu ouvi, então. Mas eu vi o que ele falou. Ele não fala, ele não abre, estamos negociando, mas ele admite que tem interesse no futebol brasileiro, nos jovens do futebol brasileiro, e que tem conversas rolando com o São Paulo. É isso que ele fala. Não fala, vou acertar isso amanhã, ou não vou acertar isso amanhã, mas o fato é que ele falou,
existem conversas, coisa que o Casares já tinha dito. Porém, Arnaldo, o papo que pintou nos últimos dias aí, é que não é o Marinakis, que é a Galápagos. Agora resta saber se o Marinakis não vai entrar como investidor do fundo que a Galápagos pode criar para isso. Isso pode acontecer, né? E o negócio que era 600 milhões já virou 300, menos, 200. Vale tanto a pena assim, 30 milhas, 200 milhões? 200 milhões foi o prêmio que o Fluminense ganhou no Mundial de Clubes. Né? Então, eu agora consigo talvez vislumbrar um pouco melhor o que está acontecendo. E acho que a matéria que ainda está pendente, nós conversávamos sobre isso hoje, para quem cobre o São Paulo, é mergulhar na Galápagos. A Galápagos é quem organizou o FIDIC e o plano de contenção econômica para 2025 e é quem está organizando também um fundo de parceria com a base. Então a Galápagos está umbilicalmente ligada ao Casares nos 2 planos dele, 2 dos 3, para o segundo mandato. Ajuste de contas e parceria com a base. O que a Galápagos faz? A Galápagos não investe. Ela não é investidora. Ela organiza o fundo. Então, no FIDIC, a Galápagos organiza, entram vários investidores com respectivas cotas, certo? O fundo é organizado pela Galápagos. Pelo que eu entendi agora, será a mesma coisa na base. Um plano elaborado em cerca de 2 anos, que o Casares julga ser revolucionário, de captação de mais jovens pelo Brasil afora ou América do Sul, de jovens até de melhor qualidade, para que eles possam ter resultado esportivo maior, inclusive no time profissional, e, sobretudo, resultado econômico maior, né? E a Galápagos, administrando um fundo com a base, uma parceria com algumas condições, como tem o FIDIC, e isso eu acho que foi errado desde o começo, porque não ficou claro, lamento, o segredo de justiça que existem nessas parcerias, né, Tironi? De cotas, investidor, quem vem, quem não vem, como é que é? Ele impede o FIDIC de ser claro, e a gente saber quanto está sendo investido, se as cotas estão sendo preenchidas, e vai colocar um grande ponto de interrogação, sobretudo num negócio muito mais arriscado, que envolve a galinha de ovos de ouro do São Paulo, que é a categoria de base, é a Cotia, né? Então, nesse fundo administrado pela Galápagos, o Marinakis pode ser o principal investidor. Pode caber as duas coisas. Sim. Certo? Sim. O Marinakis, ele pode ser o principal investidor. Não é que assim, ele não é o cabeça. Tempo atrás o negócio não ia passar no conselho porque o Marinakis era um investidor direto. Então os caras arrumaram um caminho. Então vai ser um fundo e o Marinakis pode entrar com grana nesse fundo. Né? Perfeito. Basicamente isso. Perfeito, né? E aí estaria, e já que a Galápagos é a parceira também do FIDIC, estaria legitimado isso. Fundo de parceria com a Galápagos ou de organização com a Galápagos, teria a sua credibilidade. Tem até nome já, né? Pela primeira vez a gente ouviu o nome, que é FIP, não FIDIC. FIDIC. FIP, com P de pato. Fundo de Investimento em Participações, de Cotia, né? Então, esse aporte de 150 a 200 milhões no primeiro momento. Então, tem coisas assim, né? Ainda super nebulosas. A ideia é triplicar a receita feita por atletas de base com esse fundo. Hoje, para você ter uma ideia, Tironi, o São Paulo, em média, fatura normalmente com a base, venda de jogadores, 70 milhões de reais ano. Esse ano faturou mais, porque já vendeu mais do que o orçamento. E gasta cerca de 45 milhões com a base. Então é mais ou menos essa relação, isso é média. A ideia é triplicar a receita com esse fundo, né? E aí, aquilo. Mas aí ficam ainda pendentes esclarecimento, percentuais dos cotistas, dos atletas, de atletas que já estão lá, de atletas que virão, de futuras vendas, né? Então, é um monte de coisa nebulosa ainda que não pode, na minha opinião, ser engolida pelo Conselho de Administração sem nenhuma ressalva
nesse primeiro momento, são 9 integrantes do Conselho de Administração, para depois ir à votação no Conselho Deliberativo, é caso que o Casares tem maioria nos 2 conselhos, né? Sim. Mas esse é um negócio, diferentemente do FIDIC, que pode mudar definitivamente o futuro do São Paulo, para o mal e para o bem. Sim. Então ele tem que ser muito bem apurado, investigado, analisado, esclarecido, certo? Certo, muito bem. Vamos seguir aqui lendo a galera. Fred, por que vazaram o nome do tal Marcelo Rian antes de concretizar a negociação? Quem de dentro da diretoria vaza a porra dos nomes? Sabotador canalha, diz aqui o Fred. Bom, Fred, Enfim. ainda continua existindo, isso não acabou, falamos muito sobre isso, a sabotagem do Morumbi à Barra Funda. Ah, sim. Pode muito ter sido lá de dentro do Morumbi antes de fechar a negociação, assim como aconteceu com o Igor Rabelo em outras situações. De novo, vou ser bem claro com vocês, para muita gente do Morumbi, por causa do processo sucessório, é melhor o São Paulo não se dar bem esportivamente esse ano, o que é bizarro e que nós vamos berrar sempre. Torcer contra. Eles ficaram bravos com a gente, né? Mas eu vou continuar. Tem muita gente no Morumbi torcendo contra o sucesso do time de futebol e que continua lá no poder com Casares. Samuel Murad, se o São Paulo, se o dinheiro puder ser usado no time profissional, vale a pena? 2, esse cenário pode ajudar o São Paulo a não vender os jogadores por merreca? É a questão da base aí. O que dizem é que dessa grana aí de 150 a 200, 50 milhões seriam no primeiro momento para pagar dívidas de curto prazo, 50 milhões. E o resto poderia ter usar, sei lá como. Na verdade, tem um pouco a ver com o FIDIC mesmo. Exatamente. Ajuda. Mas o objetivo principal é contratar jogadores promissores baratos para a base, que é o que o Palmeiras faz. Basicamente é isso. O caso do Estevão talvez seja o caso mais emblemático. Tirou o Estevão do Cruzeiro e levou para o Palmeiras e o Estevão virou o Estevão. Mais ou menos isso. Eric, a primeira notícia era 100 milhões de dólares para 5 anos de parceria na base. Agora nem 50 milhões. O Lucas e o Oscar ganham muito e não retornam. Compensa manter para 26? Eu odeio muito o Casares, diz aqui o Eric. Daqui a pouco eu falo a minha opinião sobre essa questão do Lucas e do Oscar e do futuro, rapidinho para a gente fechar. Danilo, será que o São Paulo está vendendo os jovens baratos já pensando nessa parceria da base, tendo em vista esses jogadores que não entram em uma futura venda repartida entre as partes? Não sei. Boa pergunta, Danilo. Bruno Ribeiro, mudando um pouco de assunto, assinei meu sócio torcedor e vi que tem pouco menos de 60 mil sócios. Como pode uma torcida de 17 milhões tendo só isso? Sim, é só isso mesmo que o São Paulo tem. Só para deixar as coisas como elas são, isso não significa, se ter mais sócios torcedores não significa que você está ganhando mais. O Internacional tem mais de 100 mil sócios torcedores, e isso não representa muita grana. Também tem várias variáveis nessa história aí. Acho que o programa não é bom, mas... A defesa do Casares é que o sócio torcedor com bilheteria, ele tem nessa junção sócio torcedor fixo e bilheteria avulsa uma arrecadação maior do que muita gente que tem mais sócio torcedor. Exatamente. Gustavo Ferroni, e o fundo? São Paulo vende mal porque alguém investiria por 5 anos esperando retorno nas vendas? São Paulo deve ter colocado uma taxa de retorno com garantias além de vendas como grana de TV, bilheteria, patrocínio, etc. Não sabemos, Gustavo. André Flecha, se a proposta de algum acordo pela base do São Paulo fosse de 1 bilhão para deter todos os direitos de atletas de Cotia por uns 10 anos, seria bom negócio? Para mim, sim. O tempo inteiro que se faz esse tipo de acordo é sobre valuation, diz aqui o André Flecha. 1 bilhão de reais por 10 anos? Não sei. Difícil, né, avaliar. É muito complexo. Fernando Alves, meus caros, não acho que estamos pesando muito a mão em geral. São Paulo hoje é muito melhor que entre 12 e 20. Acho que não estamos contentes nunca. Sim. O São Paulo está fazendo uma temporada heróica, como que tem. Debate Rafa, senhores. O time, sim. O clube, eu acho que está muito aquém do que eu imaginava que estivesse. Debate Rafa, senhores, vai descobrir se funcionou durante a artroscopia. O exame não mostra a lesão atual. Vamos ver. Dangus, o absurdo trazer mais um centroavante. Acabamos de contratar 2. Se trouxer, quando todos estiverem disponíveis, o que vamos fazer com 6 para uma posição? Um time na Pindaíba não pode se dar esse luxo. Ótimo ponto. O André... Bom ponto mesmo. Então, mas vamos lá. O André, vamos lá.
centroavantes do São Paulo. Dineno só tem contrato até o final do ano, certo? Tapia só tem contrato até o final do ano, está emprestado. Rian só volta a jogar no meio do ano que vem. André, se operar, só volta a jogar no meio do ano que vem. Espremendo todas essas laranjas, o único centroavante garantido para começar 2026 no São Paulo é o Caleri, recuperado recentemente no ligamento cruzado. Só. Sim. Né? Ricardo Reis, Carlos Zema e Beliscoso. Não acho que jogar sem centroavante uma boa. Ganhamos 2 Libertadores assim. Sei lá. Pode ser, mas só que os não centroavantes eram o Palhinha, era uma outra turma. Miller, era outra. Rodrigo Nascimento, calma, é assim mesmo. Contusões acontecem, principalmente nessa carga absurda física de hoje. Se fosse o Paulinho e o Palmeiras, estaríamos criticando. Acontece, diz ele, já tinha lido essa aqui. Giuseppe, boa noite, Rolling Stones. Incrível nível tóxico nos comentários da torcida nas publicações do São Paulo. O pessoal tá completamente maluco. Vamos com calma. Fala, Arnaldo. Só uma lembrança, cara. Muita gente lembra essa situação com a situação do Amoroso, né, em 2005. É isso, tá? Oi? Tapia estão falando que é até junho do ano que vem. Tem um ano, né? É um ano de empréstimo. Não tem emprestado, né? Liga lá. O caso do Amoroso em 2005, né? Que foi contratado para jogar com um contrato de 6 meses, menos 5 meses, né? Numa emergência, porque o Grafite rompeu o ligamento cruzado. O São Paulo, na época, tinha 2 centroavantes. E os 2 centroavantes vinham sendo muito importantes. O Luizão, mais recentemente com o Autuori, e o Tardelli, que foi artilheiro com o Leão o tempo todo. Jogava muitas vezes titular. O São Paulo foi buscar o terceiro atacante, porque senão ele não ia ganhar. E porque senão não dá para viver com 2. Então, se você for levar em consideração, o Amoroso fez gols. Na final, fizeram um gol. Na final, contra o Atlético Paranaense. Amoroso, Luizão e Diego Tardelli. Sim. Né? O São Paulo hoje não tem a condição de trazer um Amoroso, né? Mas eu estou dizendo que em 2005, para ganhar um campeonato, o São Paulo precisava de 3 pelo menos. E foi contratar o terceiro. Eu acho assim, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu acho que é um cenário muito diferente. São Paulo estava naquela Libertadores com boas possibilidades de ganhar a Libertadores. Era outro cenário. E mais, né? só um negócio. Aí sai o Luizão logo depois da Libertadores. O São Paulo traz 2 centroavantes emprestados. O Christian e o Aloysio Chulapa. Sim. O Aloysio Chulapa para o final ganha a posição e o resto é história. Pedro Almeida, considerando a premiação ao passar para a semi, mesmo que não seja certeza, poderia usar essa eventual grana num tudo ou nada. Se não trazer ninguém, não passa. Pedro, eu acho que aí eu entro naquilo que eu quero falar. O São Paulo está vivendo um karma, uma situação de um negócio bizarro de ter perdido 5 centroavantes. Eu não mexeria 1 milímetro nessa questão da grana de poder contratar. Não faria, para mim, sem loucura nenhuma. O São Paulo, diferentemente lá de 2005, o São Paulo estava numa Libertadores em que ele tinha uma boa chance de ganhar, tanto que ganhou, né? A concorrência era mais equilibrada, era outra história. Embora o River de lá fosse mais forte que o River de hoje. Sim, era o favorito. Sim. Mas entre brasileiros não tinha ninguém, né? Tanto que o São Paulo passou pelo Palmeiras e por aí vai, né? Tinha o Santos, mas o Atlético Paranaense surpreendentemente eliminou o Santos, que era um baita time. Mas, enfim, acho que era um cenário muito diferente. O futebol era de um cenário muito diferente, com forças, do ponto de vista financeiro, muito equivalentes. Então o São Paulo fez essa aposta. O São Paulo não vivia a situação financeira que ele vive hoje, então ele pôde fazer essas coisas. Era um mundo muito diferente. Eu acho que o mundo de agora, que o São Paulo está vivendo, e a campanha que o São Paulo está fazendo, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, é muito heróica diante da circunstância e da situação do São Paulo e do time que o São Paulo tem. Eu acho que o São Paulo deveria focar em 2 coisas. Avaliar a questão do Lucas e do Oscar, se os caras não vão poder jogar esse ano, alguma renegociação com esses caras, ou dispensa, ou diminui salário, ou diz que vai pagar depois, alguma coisa. Eu sei que a culpa não é deles, mas acho que um entendimento dos 2 poderia ser um negócio interessante. O São Paulo negociar, não estou falando que dar calote, mandar embora, não, mas renegociar. Estamos falando de um jogador que parou de jogar em março, que é o Lucas, e outro que praticamente não jogou, o Oscar, e veio contratado por uma boa grana. Conversar com esses caras, algum tipo de renegociação, e ainda assim usar esse dinheiro para
tal de fechar no azul, abater, FIDIC, o que quer que seja. O São Paulo já faz uma campanha heróica e tentar levar essa temporada até onde der. Tentar chegar no G6. Então, mas aí que tá. A minha avaliação, você não contrata um jogador numa posição que você não tem mais nenhum para ganhar uma Libertadores apenas. Você, muitas vezes, aliás, quase sempre, o título da Libertadores ou o título de uma Copa depende de uma aquisição no meio do caminho que melhore o seu nível, né? Pode ser do São Paulo, como foi o Lucas, né, na Copa do Brasil, pode ser a do Atlético Nacional quando contratou o Borja, lembra do Curculá, lá que definiu a Libertadores lá diante do São Paulo e posteriormente também. Esse é um ponto. Eu acho que para você ter a aspiração de conquista perdendo tantas peças importantes, a contratação faria sentido, mas para mim não é esse o ponto. O ponto é viabilizar o ano que vem, é terminar entre os 6 primeiros. Sim, exatamente. Sem jogador de frente, eu acho que vai ser difícil o São Paulo viabilizar. Não, sim, mas aí não contar alguém que seja possível contratar. Essa é minha claro, com a possibilidade de se encaixar no orçamento do São Paulo. São Paulo se movimenta com urgência no mercado e abre conversas para tentar um reforço surpreendente vindo do Japão. A torcida quer saber, será que o novo centroavante chega mesmo para substituir André Silva? Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar cada detalhe dessa negociação. Com a lesão de André Silva, deixando o ataque desfalcado, o São Paulo intensifica negociações internacionais e mira um atacante de destaque no futebol japonês. A diretoria não quer perder tempo e a torcida está atenta. Se inscreva no canal e deixe o like para não perder nenhuma novidade. O tricolor vive dias agitados e corre contra o tempo para reforçar o elenco. Um centroavante que atua no Japão pode ser o substituto imediato de André Silva no Morumbi. Se inscreva no canal e deixe o like para ficar por dentro dessa possível contratação. Paulo tem pressa e busca no Japão a resposta que a torcida espera. Um artilheiro em boa fase entra no radar e pode desembarcar no Morumbi ainda nesta temporada. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar essa possível chegada. A janela está para fechar e o São Paulo não pode perder tempo. A diretoria acelera conversas para trazer um atacante que atua no Japão e pode ser a solução para o ataque. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar tudo em primeira mão. A torcida pediu reforço e a diretoria já se mexeu. Amara, com bons números no Japão, pode vestir a camisa do tricolor como solução rápida para o setor ofensivo. Se inscreva no canal e deixe o like para não perder nenhum detalhe. São Paulo não desiste de encontrar um novo centroavante e negocia. A chegada de um jogador que vem se destacando no Japão pode ser o nome certo para o Morumbi em 2025. Se inscreva no canal e deixe o like para ficar por dentro. Depois de sondar outros nomes, o São Paulo volta suas atenções para um centroavante que soma gols e boas atuações no Japão. O torcedor já começa a sonhar. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar essa movimentação. São Paulo intensifica contatos no mercado internacional e pode surpreender a torcida com um novo reforço para o ataque. O alvo atua no futebol japonês e pode desembarcar em breve. Se inscreva no canal e deixe o like para saber antes de todo mundo. Com apenas o Andineno disponível como centroavante, o São Paulo age rápido e busca um reforço no Japão para suprir a ausência de André Silva. A torcida aguarda ansiosa pela confirmação. Se inscreva no canal e deixe o like para não perder nenhuma atualização.